Tito, Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, ainda na nossa leitura, o verso 11 ao verso de número 14. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, é o verso de número 11 até o versículo de número 14. Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensato, justo e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Pai, nós pedimos o teu auxílio nesse momento. Nós queremos que o Senhor, por misericórdia e graça, nos ensine os valores e os princípios do teu evangelho. Que esse ambiente seja um ambiente propício para a manifestação da tua graça mediante a tua palavra. Que o Senhor tenha liberdade de atuar aqui nesse lugar e que toda voz contrária seja silenciada. Tudo aquilo que se opõe ao entendimento do teu evangelho nessa noite seja repreendido em nome de Jesus. E que aqui haja uma ação espiritual da tua parte, restaurando e transformando os nossos corações para a glória do nome de Jesus e trazendo paz e conforto a corações que estão perturbados e desiludidos. Nós pedimos o teu favor e a tua ajuda. Amém, amém, graças a Deus. Irmãos, o Senhor deseja realmente nos chamar para organizarmos a vida, a igreja e, de um modo geral, os nossos relacionamentos. O desafio de nós estarmos aqui reunidos é que esse ambiente é muito propício para que haja restauração. Então, todas as vezes que a palavra do Senhor é lida, essa palavra tem o objetivo de exortar, restaurar, cuidar, trazer luz sobre pecados ocultos, erros, que às vezes nós nem percebemos, mas estão presentes. É tempo de cuidarmos da nossa vida e da nossa igreja. É tempo de organizarmos a vida. Porque uma vida desorganizada é sinônimo de uma vida emocionalmente prejudicada. Uma vida desorganizada é também uma família desorganizada e, por conseguinte, uma família debilitada e frágil. Essa epístola tem esse objetivo. Essa carta de Paulo a Timóteo tem o objetivo de organizar a vida, a igreja. Tem o objetivo de trazer algumas diretrizes para que a nossa vida seja bem vivida. Você quer viver bem, irmão? Amém? Rapaz, eu acho que não. Vou fazer o seguinte, eu não falei nada disso. E vamos voltar do zero. Nós queremos ter uma vida boa. Você quer ter uma vida boa? Amém? Isso, amém, graças a Deus. A proposta do evangelho é essa. Vida boa pela perspectiva do próprio evangelho. Vida boa não pela perspectiva daquilo que a gente acha, daquilo que a gente entende como melhor, porque o mundo propõe valores que nos tiram a paz, nos tiram a capacidade. Só que para ter uma vida boa, organizada, e não estou falando de sistema, não, estou falando de organização espiritual, capacidade de equilibrar o coração, equilibrar as decisões da vida. Então nós estamos falando disso. Mas para falar de uma organização da vida, eu preciso falar do fundamento. Porque uma casa é uma comparação que Jesus faz, uma comparação muito boa. Ele diz que a casa tem semelhança com a família, tem semelhança com a nossa vida, porque a nossa vida e a nossa casa pode ser comparada a uma casa que é construída sobre algum lugar. E que tipo de fundamento nós temos usado para construir a nossa vida, a nossa casa e a nossa igreja? É importante nós meditarmos nisso, porque o fundamento revela se a obra vai prevalecer ou não.
convenhamos, eu acho que todo mundo aqui tem a mesma conclusão. Se estivermos firmados na rocha, até uma janela e uma porta de vez em quando vai quebrar. Algumas rachaduras vão aparecer, mas a casa permanecerá. A família permanecerá, por mais que sem uma porta, sem uma janela, ou sem algumas coisas que deveriam estar no lugar, porque é desafiador tudo isso. E a proposta de organizar, a gente tem que refletir sobre qual fundamento temos construído a nossa vida, a nossa família, a nossa casa. E nós vimos, no domingo passado, de que para organizar a casa, a igreja, a vida, é necessário que possamos estabelecer o Evangelho da Graça como fundamento da nossa existência. O Evangelho da Graça não sendo o fundamento da nossa vida, dificilmente a nossa vida, a nossa igreja e a nossa família prevalecerá e ficará de pé diante de algumas tempestades que vêm ou virão. Saber sobre o fundamento é saber sobre prudência ou insensatez. É saber se fui inteligente ou se fui tolo. É saber sobre qual fundamento tenho construído. E nós vimos na semana passada de que é impossível construir uma casa, uma igreja, uma família, sem o fundamento da salvação na graça. Tudo é graça, irmãos. Do início ao fim é a graça de Deus que nos acompanha. Do início ao fim é a bondade e a misericórdia do Senhor que está posta sobre nós. Enquanto nós não entendemos que tudo que temos e somos é fruto da graça, nós achamos e temos uma visão errada do que somos e do que Deus é. Por isso, muitas pessoas confundem Deus com um carrasco, pronto a castigar aqueles que lhe desobedecem. Queria dar uma notícia muito boa para você. Nós não andamos 100% na linha, mas a graça do Senhor nos cobre, e a graça do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todos os pecados. Essa é a mensagem da salvação de Cristo Jesus. Só que essa graça, caso eu não tenha uma visão correta dessa graça, eu não vou ter uma visão correta de quem sou, de quem Deus é, e muito menos do meu próximo. Eu não terei uma visão correta de quem Ele é. Se o fundamento de nossa vida for a graça revelada em Cristo Jesus, estaremos aptos para enfrentar os maiores desafios da vida. Você já teve uma pergunta? Talvez não seja a sua pergunta, mas de vez em quando eu me pego perguntando sobre isso. Já fez aquela pergunta, por que o apóstolo Paulo, depois de sofrer tantas perdas, tantas dores, ser chicoteado, ser atacado, acontece isso, no final ele ainda tem a condição e a característica de dizer, louvado seja o nome do Senhor por toda a obra. O que está no fundamento? Por que ele diz assim? Eu acho que fica às vezes distante daquilo que a gente entende. Ele diz, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Se de vez em quando nós temos tanto medo da morte, mas ela foi vencida na cruz do Calvário. É porque às vezes nós não temos como fundamento o Evangelho da Graça. Nós temos um outro fundamento corrompido e nós precisamos renovar as perspectivas da mensagem da graça em nossos corações. Na semana passada nós renovamos a perspectiva da salvação. Hoje nós renovaremos a perspectiva da santidade. Por isso que o apóstolo Paulo, no verso 12, nós só ficaremos no verso 12. O verso 12 diz exatamente assim, vou pedir aqui os irmãos, isso aí, educando-nos para que renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Perceba o seguinte, a questão toda desse texto é estar apto para viver, é estar habilitado para tomar decisão na vida, é estar pronto para enfrentar os desafios que a vida está propondo para mim e para você, na sua família, na sua profissão, lá na sua casa, seja onde for, a vida está fazendo propostas e nós temos que tomar as decisões, nós temos que fazer opções, nós temos que decidir caminhos
e por qual instrumento nós utilizamos para tomar as decisões, para olhar o próximo, para viver. A questão do evangelho é essa, me tornar apto para a vida. Muita gente confunde santidade com a ideia de um perfil religioso, de alguém que não come, não bebe, não se diverte, não aproveita. Nós sabemos mais o que não devemos fazer do que o que realmente podemos fazer. Então, a proposta está confusa. Santidade, meu irmão, jamais esqueça disso. Santidade tem a ver na maneira como a nova vida em Cristo Jesus se expressa. Santidade não tem a ver com código de ética, alguém fechado, que vive de uma forma, se veste de uma forma, fala de uma forma, cheira de uma forma. Não tem a ver com isso, tem a ver como estamos aptos para viver e tomar as decisões da vida. Porque a vida é verdadeiramente o campo das avaliações, se somos fiéis ou não. A vida demonstrará se somos ou não somos. O termômetro das situações, o termômetro da nossa espiritualidade e da nossa vida cristã não está prioritariamente na igreja, está no dia a dia. E o que o evangelho proporciona é isso. Percebam uma verdade, que é a seguinte: o apóstolo Paulo, depois de falar da importância da salvação, agora ele vai falar sobre a importância de um ponto. Aqueles que foram salvos precisam ser educados. E ele lança luz numa dimensão pedagógica do evangelho, numa dimensão educacional. O evangelho tem o objetivo de educar, ou melhor, reeducar, trazer valores que estavam perdidos em pessoas que estavam sendo destruídas e habilitá-las para fazerem as escolhas corretas, para ter o pensamento correto, para ter a vida correta, para começarem a andar da maneira correta. Porque, pense bem comigo, a questão do evangelho não é me tornar um alienado. Pelo contrário, um ser que não sabe viver em comunhão, alguém que nem sabe expressar a mesma linguagem, que não sabe conversar, não sabe se comportar, não sabe ser gentil. O evangelho me habilita para ser gente boa, irmão. Para ser gente boa da luz, gente boa do Cristo, representante da vida e não da morte. Ser santo tem a ver especificamente em estar apto para viver. A pergunta é a seguinte: estamos aptos? Porque a vida é movimento, né? A vida, uma hora ela está assim, daqui a pouco ela muda, do nada, uma nova situação surge, um novo sentimento surge em nossos corações, e nós não sabemos como geri-lo da maneira correta, então, de vez em quando, perdemos o senso, a paz, e a vida está se movimentando, as coisas são difíceis, os períodos da vida são desafiadores, mas nós precisamos aprender a viver. A proposta do evangelho é essa: me tornar um ser à imagem de Cristo, capaz de decidir da maneira certa, de pensar as coisas certas, de saber o que me faz mal, de saber também como eu faço mal tomando algumas atitudes. E perceba que o evangelho tem essa linguagem de ser uma pedagogia, essa linguagem de transmitir uma educação, de querer educar. Perceba primeiro em João, capítulo 3, versículo 5, diz exatamente assim: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E Nicodemos diz assim: como eu, sendo adulto, posso voltar ao ventre materno? Aí ele diz: não é esse tipo de nascimento, tem a ver com um tipo de nascimento de consciência, de mentalidade, de espírito. Não tem a ver com o corpo físico, tem a ver com a nova mentalidade, com um novo espírito, uma nova percepção. Então, o evangelho tem a proposta, e o evangelho é tão simples, tão belo, que ele utiliza a imagem de uma criança, para falar sobre a nova vida, que é algo tão poderoso e transformador. Para falar da importância da educação, ele diz, lá em Mateus capítulo 18, versículo 3, uma nova imagem de uma criança.
se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrarei no reino do céu. Muita gente fala assim, porque a criança é humilde, ela engole tudo, ela é infantil, se derem para ela um veneno, ela vai comer achando que é pão. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo exatamente isso. Se não houver a capacidade de zerar e aprender tudo de novo, não tem condição de ser um instrumento do reino de Deus. Se não tiver a condição de passar por um processo de conversão, que é matar o velho homem, assassinar esse velho homem, e ressurgir uma criança, e entender que é uma criança, e que precisa passar pelos processos de educação, não vai à frente no reino de Deus. Porque no reino de Deus, a mentalidade é que quando nascemos de novo, realmente nascemos como uma criança, que passa pela sua meninice, a sua adolescência, a sua juventude, até chegar à fase adulta. Só que esse processo para alguns demora muito, e para outros demora pouco. Por quê? Se ambos pertencem ao mesmo Cristo. E aí que entra a situação da qual nós precisamos compreender. Compreender, meu irmão, a necessidade da educação no Evangelho. A necessidade de conhecermos o Evangelho, sabe por quê? Porque disso depende a minha e a sua vida. Ser educado no Evangelho me diz se eu vou ter, não uma boa profissão, mas se eu vou saber lidar com a profissão que eu tenho. Ou se eu vou colocar tudo a perder por não saber administrar da maneira correta. O Evangelho é simples, é transformador, é belo. Sinceramente, é apaixonante. Porque o Evangelho me leva para ser um novo homem, para tomar as decisões da maneira correta. Educação no Evangelho é essencial, meu irmão. Ela me prepara para avançar em novos níveis de maturidade. Eu quero afirmar isso com você aqui nessa noite. Jesus não te chamou para meninice para sempre. Existem níveis de maturidade mais profundos. Existe para você e para mim um nível de entendimento um pouco mais profundo que a gente precisa ir. A superficialidade não pertence nem a mim, nem a você. O convite é para uma educação, mas quem dá isso? É da noite para o dia? Não. É a educação, a reeducação no Evangelho, um novo nível de unção, de capacitação para servir, onde a gente estabelece uma ruptura com a antiguidade, com aquilo que éramos, todos os nossos erros, abandonando esses erros e tomando uma nova forma de um novo homem, cheio da presença e da graça de Deus, apto para ir para a vida e mostrar o que é o Cristo, e mostrar quem realmente é Jesus Cristo, e não essas figuras que mostram por aí, mentirosos, enganosos, corruptos, que mostram o Cristo, que não é o Cristo do Evangelho. Por isso que a criação clama pela manifestação dos filhos de Deus. Manifestem-se filhos da luz. Mas para isso tem que ter educação. Porque como eu vou manifestar aquilo que não sei e aquilo que não faz parte do meu interior? A educação, irmãos, fala de profundidade. Meu irmão, superficialidade, água, a todo momento no tornozelo, não faz mal para ninguém, faz mal para todo mundo. Um nível de relacionamento com Deus, onde passa 1, 2, 3, 5, 10 anos, e o relacionamento ainda está beirando o tornozelo. Não se conhece, não se busca, não se entende. O chamado do Senhor é para percorrermos caminhos mais profundos em relação a Ele, caminhos que nos tirem realmente da superficialidade. Talvez não, tem muitas coisas em Deus que nós precisamos conhecer, viver, experimentar, só que a opção que fazemos é pela beirada, por ficar em lugares cômodos, confortáveis, porque a educação no Evangelho demanda força, demanda tempo, demanda dedicação. Fomos salvos pela graça, e bendito seja o nome de Jesus por isso, mas somos chamados para ser educados no Evangelho.
E para ser educado no Evangelho, é um chamado para abandonarmos a superficialidade e mergulharmos em águas mais profundas. É isso que o Senhor Jesus deseja para a sua experiência, para a minha experiência nesse tempo. Chega de ficar em um ponto e não avançar. É tempo de avançarmos na graça, no conhecimento, na verdade, e termos relações espirituais entranháveis com Deus, verdadeiras, que mudem a nossa vida, que nos habilitem para viver, para responder e para sermos um instrumento poderoso da glória e da graça de Deus nesse tempo. A proposta não é sempre a superficialidade, mas algo a mais. Só que vencer a superficialidade é vencer o tempo que a gente está vivendo. Sabe qual é o tempo que a gente está vivendo? Da comodidade. Eu busco aquilo que me dá dinheiro. O que me dá dinheiro, irmãos, eu faço de tudo. Mas a relação espiritual, para muitos, não gera recursos. Aí olha só, eu ganho dinheiro, porém emocionalmente debilitado. O dinheiro que era para ser uma bênção, torna-se uma maldição, porque dinheiro na mão de gente emocionalmente debilitada, torna-se destruição. A nossa relação espiritual é determinante para saber se o nosso futuro vai ser bem sucedido ou não. Você está fazendo uma faculdade? Glória a Deus por isso. Mas entenda que a sua faculdade pode tornar-se uma maldição, ou o seu seminário, seja o que for, o seu curso profissionalizante, pode tornar-se uma maldição, se o que antecede isso não é a santidade, mas santidade pela perspectiva da educação, porque eu sou alguém emocionalmente debilitado com grau. Emocionalmente debilitado, com condições financeiras. E aí continua a mesma coisa. Porém, agora, eu tenho mais facas na mão. E com mais facas na mão, eu posso me ferir mais ainda. E ferir também aqueles que estão ao meu redor. Porque agora eu não só tenho uma faca. Eu lutei para conquistar 5. Conquistei 5 facas. E agora eu firo quem está lá e quem está aqui. Então, ao invés de uma bênção ser realmente produto de glorificação, torna-se um desastre. Porque a minha vida espiritual, a minha vida com Cristo, ela está deficiente. E isso determina a nossa caminhada, determina todas as nossas relações, irmãos. E nós precisamos entender isso. Muitos dizem assim, e foi algo até que nós conversamos hoje pela manhã. A igreja a qual você pertence hoje, essa igreja maravilhosa, que glorifica o nome de Jesus, temos nossos defeitos. E graças a Deus por isso, essa igreja é comprometida com as Escrituras. E ela valoriza o ensino do Evangelho. Nós não abrimos mão de ter na quarta-feira um culto especificamente para educação no Evangelho. Você não vai vir para cá na quarta para aprender quem foi pai de Isaac. Não vai aprender isso aqui. A gente até cita, mas não vai aprender isso aqui. Aqui nós iremos aprender a como aguardar a promessa como Abraão. Como viver a fé do Evangelho como Abraão. Nós não informamos, nós formamos caráter. O objetivo desta igreja é fazer isso. E aí muitas pessoas até pensam assim, mas a minha espiritualidade, ela não pode ser medida pela minha quantidade, pelo o tanto de participação que eu tenho na igreja. Com certeza não pode ser medida por esse caminho. Não quero ser religioso, não, mas olha só, a minha condição espiritual se revela na minha participação. Ela se demonstra no que participo e o que não participo. Entenda, meu irmão, em nome de Jesus, e que entendamos isso com a graça de Deus. Igreja é lugar de formação em Cristo Jesus. Esta igreja é lugar de formação em Cristo Jesus. A atuação do Espírito Santo é poderosa e transformadora. A cada mensagem, cada palavra, cada estudo, cada encontro, algo em mim é desconstruído. E algo novo em mim é reconstruído à imagem do Cristo. E eu passo a estar habilitado para ir para a vida, e viver, e vencer os desafios, e ser forte, corajoso, valente de Deus, para enfrentar os desafios, sem retroceder, perseverando na graça e no conhecimento de quem Ele é, e estando habilitado para tomar as decisões a nível familiar. Essa é a proposta. E aí, nós perdemos a noção em alguns momentos, que para alguns existe um sacrifício, irmão. Sabe qual é o sacrifício que é para alguns?
e não é o caso dos membros dessa igreja, e bendito seja o nome de Jesus, que vir a igreja é um sacrifício. Meu irmão, se vir a igreja é um sacrifício, é melhor entregar a carteirinha de discípulo e de tudo aquilo que a gente tem. Porque estar aqui não é sacrifício. Estar aqui é privilégio. Estar aqui é tempo de renovação e de graça e de esperança. Estar aqui é dizer que nós queremos ser transformados pela graça de Deus. Isso faz com que os nossos encontros sejam encontros transformadores, renovadores. E essa graça de Deus revelada no Evangelho de Cristo Jesus precisa ser a base, porque ela nos ensinará a viver. Ela nos ensinará a termos uma educação de qualidade. E aí existem duas finalidades básicas, bem básicas, da educação. A educação no Evangelho, ela tem duas finalidades. A primeira finalidade que nós observamos nesse texto, e fique com a sua Bíblia aberta, a primeira finalidade é que essa educação é libertadora. Essa educação produz libertação. Por isso que ele diz, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. É um rompimento. Essa educação produz libertação. Primeiro, produz libertação da impiedade. Sabe o que é impiedade na Bíblia e no Novo Testamento principalmente? Não tem a ver com uma pessoa impiedosa, né? Aquela pessoa que faz o mal, aquela pessoa que agride o outro, que não liga para a misericórdia. A impiedade no Novo Testamento tem a ver com a incapacidade de se relacionar bem com Deus, de ter uma boa relação com Jesus, de ter uma boa, e quando falo boa, é uma relação saudável, de uma vida de oração, uma vida de intimidade, uma vida de troca. E a pergunta fica para cada um de nós que estamos aqui, como está a sua vida com Deus? Como está a minha vida com Deus? O que nós temos feito com a nossa devoção? Por isso que ele diz, é um rompimento. Se eu sou educado no Evangelho, primeiramente, o que eu preciso aprender é me relacionar com o Pai, porque a partir do momento que eu me relaciono com o Pai da maneira correta, eu aprendo a viver da maneira correta. A minha relação com Deus diz muito a respeito da minha relação com o próximo e da minha relação também com o coletivo. É isso que vai trazer luz às nossas mentes, porque nós precisamos saber de tempos em tempos como está a nossa relação com Jesus, irmão? Como está a nossa relação de obediência, de vida, de intimidade, de troca? Como está essa situação? E a educação também, ela produz libertação das paixões mundanas. Não é isso? Sabe o que é a paixão mundana, irmão? Sabe o que são as paixões mundanas? São hábitos, circunstâncias que começam a tomar uma configuração no nosso coração e nos roubam daquilo que é essencial. São as nossas ânsias, sabe por quê? Por conquistar bens. São as nossas vontades de reconhecimento profissional cada vez maior. E nada contra crescer na vida, pelo contrário, tenhamos essa prática. Porém, isso não pode ser o principal na nossa vida. Está vendo como uma vida sem base gera uma falta de relação saudável com coisas que são boas? É coisa boa crescer na vida, avançar. Porém, quando eu não tenho a base do Evangelho, isso toma uma proporção em mim enorme, desconfigurada. Eu passo a ser basicamente um ser que não liga para o amor, para a graça, para a família. Eu quero conquistar, e essas coisas começam a tomar forma no nosso coração, começam a agarrar. Essas coisas que são passageiras, que realmente vão ficar, não vão ser levadas, e começa a ganhar forma no nosso coração. E se nós não possuímos essas coisas, isso gera ansiedade, medo, pânico, e nós queremos mais. Entramos em um ciclo vicioso de anseios geram ansiedades, e a gente quer conquistar, e a gente não tem, e olha no Facebook, Instagram, aí só foto bonita, né? Nossa! Hipocrisia bela que é aquilo ali. Todo mundo sorrindo, ninguém tem problema, ninguém acorda com a cara inchada, ninguém.
todo mundo bem maquiado. A vida das redes sociais é uma vida que transmite uma hipocrisia. Todo mundo é perfeito, e aí postam lá, passeando em tal lugar. Aí você olha dentro do BRT e fala, meu Deus do céu. Olha que dor o coração, né? Aí tá lá o camarada Maldivas, né? Água, nem parece que tem água na praia. Nem parece que tem água. Você sabe que mexeu lá e apareceu. Aí você vai passando Maldivas. Aí eu tô dentro de um Gol 89, um cheiro de fumaça, misericórdia. Eita, e quando chove enche d'água, ô meu pai. Se isso for uma ânsia, um anseio, tomar conta, nós perdemos a paz, irmão. E aí vemos um novo celular perfeito, voa, bate foto, cuida dos filhos, faz tudo, né? Glória a Deus, novo celular, dá comida para a criança, bota ela para a escola. É um novo celular, custa quanto? 8.000 reais. Aí o Filho de Deus compra, parcela 85 vezes. E aí olha para a parcela, a esposa olha para a parcela, aí não fala nada, né? Aí fala assim, quero ver quando a coisa apertar. E aí as discussões familiares começam porque a gente não tem cuidado, porque essas coisas tomam o nosso coração. As paixões desse mundo cegam, irmãos. Nos tiram, sabe o que é? Estabilidade emocional. Nós começamos a querer ânsia, desejo, ciclo vicioso. Eu quero mais qualificação, mais. E quando a gente percebe realmente que para ser feliz e ter vida com graça, se precisa de muito pouco. Principalmente estar resolvido diante de Deus. Saber quem é em Cristo me diz que eu não preciso de nada dessas coisas para ser feliz. Mas se vier, é uma benção. Mas essas coisas não determinam a minha felicidade, a sua felicidade. Não nos tornam pessoas satisfeitas ou não. Pelo contrário, nós somos em Cristo e isso é a satisfação maior que nós temos. Porque aprendemos a lidar com todas essas situações que se propõem. Um novo carro. O problema é quando essas coisas tomam proporção indevida. Entenda, meu irmão, eu não estou falando contra o progresso na vida. Eu estou falando contra essas coisas se tornarem a base da nossa felicidade e da nossa satisfação. E tornarem uma situação desastrosa. Sabe por que o Evangelho nos educa? Educa para nos libertar das paixões mundanas. Paixões mundanas são coisas e situações da vida que nos tiram a paz, nos tiram a capacidade de enxergarmos aquilo que realmente é belo, aquilo que realmente é essencial para a vida. Realmente, um bom dinheiro pode conceder para você um bom sofá, mas um bom dinheiro não pode conceder para você uma tarde deitado naquele sofá e um bom sono. Sabe quem pode conceder a você deitar num sofá duro, aquele velhinho que está lá, e ter a capacidade de deitar nele e descansar e sair dali com a dor nas costas tremenda, mas com uma felicidade grande? É porque realmente o que mais importa da vida não são as construções que nós temos e fazemos. O que importa na vida é simples, é básico, e o Evangelho nos educa. É o Evangelho que nos educa, irmãos, para que essas coisas não tomem proporção em nosso coração. Saiu uma nova e a gente começa a entrar nesse ritmo desenfreado. O Evangelho, quando nos educa, rompe, quebra isso e nos faz viver em 3 níveis. Sensata, justa e piedosamente. Sabe qual é a outra finalidade da educação no Evangelho? A outra finalidade da educação no Evangelho é me habilitar para que eu viva bem. Viva bem em 3 níveis. Primeiro, sensato, tem a ver com o individual. Justo, tem a ver com o coletivo, porque só pode exercer justiça com relação a 2 pessoas. A justiça não é individual, a justiça faz parte de uma ação coletiva. Então, me faz viver bem individualmente, emocionalmente,
capacidade de discernir o que está acontecendo aqui dentro, discernindo o que está acontecendo aqui, rejeitar as coisas que são ruins e cultivar bons hábitos, resolver a minha questão individual, quem sou, porque muitas pessoas buscam em tantos lugares o que são, quando está mais próximo do que elas imaginam, que é aos pés da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ali se resolve toda crise, ali os medos vão embora, os rancores ficam no meio do caminho, os pavores são deixados e a vida floresce novamente aos pés do Cristo, do nosso Senhor. E não só individual, mas faz eu viver bem também no meio de pessoas. Quando ele fala de justo, é a capacidade que o Evangelho tem de me educar, para que eu saiba viver bem em comunidade, para que eu saiba viver bem a nível da igreja, a nível da sociedade, e saiba ser alguém bom, alguém justo, alguém que caminha junto com os outros, alguém que age com graça e com misericórdia. E por último ele diz, e piedosamente. Me habilita para viver a nível individual, a nível coletivo, e me habilita também para viver a nível espiritual. O Evangelho nos revela uma relação com Deus profunda, íntima e transformadora. Existem coisas e realidades em Deus que devem ser procuradas, e quando achadas, produzem gozo em nosso coração, alegria transformadora. Existem realidades que Deus está chamando você nessa noite, para sair da comodidade e ir um pouco mais fundo no relacionamento. Por isso que o Evangelho nos educa. Se o Evangelho for a base, ele nos educa para que renegadas a impiedade, a má relação com Deus, e renegada também as paixões mundanas, vivamos quando? No presente século. Para viver amanhã? Não. Hoje eu posso estar habilitado para viver a nível individual bem. Ser resolvido, irmãos. Não olhar para fora e tentar encontrar alegria em coisas passageiras. Eu tenho a felicidade dentro de mim, acabou. Não preciso de uma coisa para ser feliz, ou de um objeto. Eu tenho Cristo em mim, é a esperança da glória, é o presente maior que procede da graça. Ninguém pode comprar, é dado. Resolvido consigo mesmo. E eu passo também a ter uma relação um pouco mais profunda com Deus. Eu passo a sair da mediocridade e ir um pouco numa relação mais profunda. Existem níveis de intimidade que nós não sabemos o que acontece nesses níveis. Existem realidades espirituais que nós desconhecemos, sabe por quê? Porque não fomos educados no Evangelho. Você tem a oportunidade, meu irmão, de se regozijar nessa noite e se alegrar com Deus, porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo entra no seu coração nessa noite. E esse Evangelho diz para você, filho meu, você está habilitado para tomar decisão. Vá para a vida e veja como está a situação. Eu termino por aqui com uma história muito conhecida. Era um pastor e um discípulo. Esse pastor e esse discípulo, o pastor estava almoçando, né? Como sempre, deve comer muito. Só a graça. E o discípulo já tinha acabado de comer, enfim. E o pastor chegou, depois de um almoço de domingo, assim, aquele almoço bom, né? Depois de um almoço, chegou para o pastor e falou, pastor, estou com uma dificuldade. Aí ele falou, qual é a dificuldade, meu filho? A dificuldade, sabe qual é, pastor? É que eu leio a Bíblia e não gravo um versículo. Eu tento, repito, mas não gravo nada. Aí o pastor pensou consigo, pode estar diante de um caso de amnésia ou algum outro problema. Mas aí o pastor virou para ele uma questão muito interessante. Falou para ele ir na pia, provavelmente onde as irmãs estavam lavando a louça. Vai lá na pia e pega aquele, esqueci o nome, é um coador, ou melhor, é peneira suja, uma peneira muito suja. Tinha acabado de fazer um suco de maracujá, aquele bom. Pegaram a peneira suja. Aí ele falou, pegou a peneira suja? Aí, tá bom, agora faz um favor para mim. Pega a água lá para mim. Aí o discípulo olhou e falou, pensou consigo, né? Eu acho que esse pastor está delirando.
Acho que ele enlouqueceu. Como é que eu vou pegar água na peneira? E aí ele foi. Tentou pegar água na peneira. Na primeira tentou, tirou, trouxe para o pastor. Aqui, pastor. Aí o pastor, vai lá de novo. Aí ele pegou, falou, tá bom. Foi lá, mais uma vez, tentou, né? Até, aqui, pastor. Aí o pastor, isso. Aí ele, vai lá mais uma vez. Aí ele, misericórdia, pastor. Está complicado. Pegou mais um, trouxe para o pastor. E falou, está aqui, pastor. Só não entendi o seguinte, todas as vezes que eu tentei pegar, eu não consegui pegar água. Eu tento memorizar aquelas questões do Evangelho, não consigo. Aí ele disse, porque a prioridade do Evangelho não é necessariamente você ser informado, não é necessariamente você memorizar todas as coisas, mas o objetivo do Evangelho foi cumprido. Observe a peneira. Aí ele olhou. Como é que ela está? Aí ele, limpa. Mais alguma recomendação? Sim, outra. Ela não só está limpa, mas ela está pronta para ser usada novamente. O objetivo do Evangelho é nos purificar e nos habilitar para servirmos novamente. O maior objetivo do Evangelho é esse. Aleluia. Limpa e diz, segue novamente, filho meu. Tem muita coisa para ser feita. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Se nós não conseguimos memorizar tanta coisa, não se preocupa, tá bom? Porque o objetivo é purificar, libertar e me habilitar para viver novamente.